Esse livro foi redigido com o propósito de mostrar, em palavras objetivas e simples, como que a igreja foi organizada e como que Deus organizou na pessoa de Jesus uma salvação tão poderosa e estabeleceu um reinado que até hoje os israelitas esperam. Eles esperam o reino de Davi, próspero, duradouro. Mas aqui nós percebemos muito bem que esse reinado ele começou há 2000 anos com um pescador, um carpinteiro e alguns pescadores, perdão. E assim que o Senhor tinha planejado, tudo foi planejado. Eu vejo as pessoas falar, tudo seja feito conforme Deus quer. E as pessoas tomam ações erradas, decisões estranhas, e falam, essa é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Vontade não é essa, não. Muitas coisas que nós fazemos, e depois sofremos consequências, não é a vontade de Deus, não. É a permissão de Deus. A vontade dele é outra. A vontade dele é que todos os seres humanos aceitassem a sua palavra, aceitassem a proposta que ele fez de amizade. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque os irmãos vejam que a estrutura que está revelada aqui por Lucas, ela mostra de forma cabal, total, o trabalhar do Espírito. Vamos perceber que aqui não tem um trabalho que possa ser. Um homem liderou, ele construiu a igreja primitiva, como alguns querem crer que a igreja primitiva ela foi construída aí sob as bases de uma crença romana. Não, a igreja de Cristo, irmãos, tem uma base só de apoio. Eles falam que o primaz da igreja romana é o primeiro sucessor de Pedro, porque Pedro recebeu então sobre ele a construção da igreja. É impossível um ser humano construir, não é igreja, porque isso é muito, é impossível um ser humano construir valores eternos sozinho, em si mesmo. Sem Jesus Cristo, nós não seríamos competentes de construir valores eternos em nós mesmos. Como que Pedro poderia suportar uma construção dessa? Mas ele foi um homem magnífico. Mas vocês vão ver a diferença, como que a organização da igreja foi. Porque tem uma passagem, irmãos, que vocês conhecem, que foi um diálogo de Jesus com Pedro. Jesus perguntou aos seus discípulos, não sei que vocês conhecem, só para relembrar, quem dizem os homens que eu sou? Então cada um por sua vez dizia, uns falam que o Senhor é um profeta, outros falam que é o próprio Isaías que está aí. Herodes achava que era João Batista que tinha ressuscitado. Muito bem, e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo. Aqui, Cristo é o Messias. A palavra Cristo é do grego, Messias é do hebraico, a mesma palavra, são sinônimos. Você é o Messias que todo judeu esperava, aquele que vai libertar Israel. O bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue, você não fez essa declaração porque você é um homem douto, estudado, você se aprofundou nas escrituras. Não, isto te foi dado por uma revelação, vocês percebem isso aí? O Espírito de Deus ministrando no homem conhecimento. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que sempre nós temos que notar em nós. Enquanto o Espírito de Deus ministrar em nós, seja o que for, sempre bom. Todo ministrar do Espírito Santo é muito bom. Se ele ministrar conhecimento, virtude, dom, qualquer virtude de Deus, ministrada pelo Espírito Santo, nos faz melhor. É isso que aconteceu com Pedro. Só que em seguida, já a fraqueza de Pedro se mostrou. O inimigo falou em Pedro com muita propriedade, tentando dissuadir Jesus Cristo de seguir até na direção da cruz.
Já o Senhor não falou mais para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. Você não entende as coisas de Deus. Ali ficou bem claro. O Senhor falou com ele assim: Pedro, tu és Pedro. Porque ele tinha falado para ele: tu és Cristo. Ele falou: eu sou Cristo e tu és Pedro. Agora, ele é a pedra de ângulo que estava profetizado, pedra de apoio, a pedra de construção. Está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram foi colocada por cabeça, por base, por suporte. Então o que ele disse? Tu és Pedro, e sobre esta pedra que você acaba de revelar pelo Espírito de meu Pai, eu vou construir minha igreja. Então, irmãos, toda a estrutura da igreja deve permanecer assim até o fim. Essa igreja precisa sempre de ser estruturada como Espírito de Deus. O Senhor me traz avante uma explicação para nós poder entender a palavra. Você já observaram que tinha um detalhe numa festa? E esse detalhe tem muito a ver com isso aqui. Na festa judaica são 3 grandes festas judaicas, que eles têm mais, ao todo eles têm mais, se não me engano são 7, mas tem 3 primárias. Então uma delas é a festa de Pentecostes, a outra a festa de Páscoa. Então veja, a festa de Páscoa era um cordeiro que era servido, mas com uma observação, com um senão: esse cordeiro não podia ter nenhuma mancha e não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Agora eu pergunto para vocês: qual o problema de quebrar um osso de um cordeiro? Eu já vou matar mesmo. Que diferença faz se eu assar um cordeiro com a perna quebrada ou com a perna inteira? Aí que vem as questões espirituais, a estrutura da igreja. Nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. Vocês lembram na cruz, quando Jesus estava lá? Vieram os soldados porque eles não queriam que os corpos ficassem lá suspensos no sábado para não contaminar aquele dia. Então eles falaram: quebra a perna dos presos, porque o preso, irmãos, o crucificado, quando ele é crucificado, é uma coisa horrível. Eu li sobre o sofrimento de um homem crucificado, um livro de um médico. Eu era moço, eu li. É de dar ânsias de vômito na gente. Eles são rasgados nas enervações, e é um sofrimento muito forte, irmãos. Rompe-se os nervos. Só que ele precisa de respirar, porque a cruz, ele começa a não conseguir respirar, o pulmão não abre. Sabe o que ele tem que fazer para respirar? Ele se apoia em cima dos cravos, que é um pé em cima do outro, um cravo, travando-os. Ele tem que se apoiar em cima do pé, aquela dor do cravo enterrando nos ossos. Ele fica de pé, respira e cai em cima do pé outra vez. É uma coisa diabólica. Ninguém podia ter inventado uma morte mais terrível do que a morte de cruz, irmãos. A morte de cruz. Então eles estavam lá. Então o que eles fariam? Se quebrar a perna do crucificado, ele morre logo, porque não vai conseguir levantar-se para respirar. Morre por asfixia, com dor, horrível, mas morre logo. Quebraram a perna de um, quebraram a perna do outro, fugiram da lógica que seria a sequência quebrar um após o outro, quebraram de uma ponta, quebraram da outra ponta. Mas quando chegou até Jesus, falaram: não precisa quebrar a perna dele, ele já morreu. Seus ossos não foram quebrados. Jesus não teve seus ossos quebrados. Aqueles cordeiros não tinham os ossos quebrados. Então vem aqui, nós entendermos isso aqui. A igreja é o corpo de Jesus. Você pode observar, se tirar os ossos do nosso corpo, se você ficar sem nenhum osso, você vira um saco informe. Nós viramos, sabe o quê? É como se pegasse um saco, juntasse uma porção de coisa dentro e deixasse ele cair. Nós não teríamos forma. Da forma do nosso rosto, nosso corpo, são os ossos. Sem osso nós não temos forma. É a figura. Não é que Deus estava preocupado com o osso de um cordeiro, nem propriamente o osso de Jesus, enquanto filho de Maria, mas ali tem a figura. Essa igreja, ela tem que manter a forma. E o que dá forma nessa igreja não é o osso, é o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus nós perdemos a forma. Vocês entendem isso aqui? Nós não temos forma de corpo de Cristo.
É igual estão os seres humanos em fora. Eles perderam a forma de filhos de Deus. Vivem uma vida profana, faz tudo que vem na mente. Nós já conversamos aqui em cultos irmão passado. O que o ser humano está fazendo hoje? Eles perderam a forma. Eles não têm forma de filho de Deus, do corpo de Deus. É a primeira coisa básica é sentimento. Eu prestei atenção no que o irmão contou aqui do filho dele. Eu achei muito bonito, embora que seja triste. Vocês percebem, o menino dele era doente, estava cheio de problemas de saúde, mas é meu filhinho. É pesado, mas é meu filhinho, carrega. Sabe o que faz um homem agir assim? É o amor de Deus dentro do coração dele. O amor, irmãos, é o sentimento mais poderoso que existe. Se nós tem uma coisa que o nosso inimigo, ele não sabe o que é. Ele pode conhecer muitas coisas, ele conhece, mas o amor ele não conhece. É uma esfera de sentimento que ele não gravita nela. Ele não sabe o que é isso aí. E tem muitas pessoas que agora vivem o mundo e cada vez mais distante de tudo, não querem. Aqui nós vemos a organização da igreja. Vocês perceberam como que essa igreja começa a ser organizada? Não foi por acaso que Lucas escreveu isso aqui. Porque essa igreja, a estrutura dela não pode mexer. Nós não podemos nos tornar um clube religioso. Nós temos que continuar sendo o corpo sacerdotal de Jesus. Em qualquer um de nós, bom seria que a qualquer momento que o Senhor quisesse manifestar alguma coisa, livremente Ele comunicaria conosco. Ainda que a gente não permita isso pela nossa conduta. Nós não permitimos. Nossa conduta não permite, mas se nós tivéssemos uma conduta dentro do que Ele propõe, irmãos, o reino dele, porque estão esperando o reino. Eu vejo continuamente, me passam notícia do que estão fazendo em Israel para construir um templo. Eu vi um grupo de pesquisadores chegando à conclusão que agora eles podem construir o templo, porque o templo, segundo uma medição que eles fizeram lá, buscando referendo no livro de Ezequiel e Zacarias, o templo realmente não é onde eles falam que está lá. É o desejo, o anseio doentio e compreensível de que se faça um templo para Jesus, o Messias voltar. Mas o templo para o Messias voltar já está construído, vocês entendem? É você, é você. Esse é o templo que o Messias construiu. Esse templo, Jesus não vai procurar templo para entrar lá, irmãos. Não vai entrar nenhum Messias no templo. O templo, ele falou, derriba esse templo, em 3 dias eu construo ele outra vez. Derriba esse templo aí, Deus constrói um definitivo, já está proposto nele. Esse é o templo que Jesus propôs construir. Aqui dentro, a estrutura de nosso sentimento e caráter. Vocês entendem isso aí? Ele está construindo em nós o verdadeiro templo. Essa é a graça de Jesus. E nós vemos aqui como que foi a organização inicial primitiva. Não começou com um discurso bonito. Não começou com uma preparação, uma reunião de doutos. Começou com um grupo lá que estava bem apertado, por sinal, a coisa não estava boa. A perseguição estava estabelecida. Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata e eles estavam bem aflitos. Mas era tempo de Pentecostes. Vocês percebem que as coisas de Deus são tudo ligadas? A festa de Pentecostes é a festa, eu já falei isso aqui, é quando os judeus pegam os primeiros frutos do campo e entregam para o sacerdote. Falou assim, nós pegamos a primícia do campo e entregamos para o sacerdote, a oferta para o nosso Deus, os primeiros frutos. Os frutos na região de Israel. Aqui, os sacerdotes começaram a primeiros frutos, mas fruto diferente agora, que não dá nesse chão aqui, dá nesse chão aqui. São os dons de Deus, as primícias de Deus agora, para o sacerdote que são vocês, somos nós, entregar para o nosso Deus. Deus não quer centeio nem cevada, não quer cordeiro. Ele falou, se eu quisesse algum animal, eu nem pedia a você. Eu sou dono de tudo aqui. Mas Ele quer o louvor sincero. Tem pessoas que ficam falando para a igreja, dá glória. Eu não faço isso.
Sabe por quê? Glória é uma coisa que só tem valor para Deus quando a pessoa sente nela o desejo de dar glória. Eu não peço ninguém para dar glória. Quando a pessoa sente dentro dela, ela fala, glórias a Deus. Por quê? Eu reconheço nele a minha maior bênção, minha melhor porção. É isso aqui, é o ministrar de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Aí começa o Pentecostes segundo a visão espiritual, assim como a Páscoa. Jesus é a Páscoa. João falou, eis o Cordeiro de Deus. Até hoje vocês estavam preparando o Cordeiro, a partir de hoje cessem, não prepare mais. O verdadeiro Cordeiro chegou. Então é assim, irmãos, Deus não quer nada que seja uma oferta mecânica, material, Ele quer o nosso coração. E Deus, para mostrar, é como se fosse aqui, ó. Todo mundo sentado, ele estava sentado, reunido. É como se soprasse um vento. E começou a soprar um vento forte, eles escutaram um barulho. Aqui fala um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Então, o vento não era vento, mas era um som. E eles escutaram o som. De repente, irmãos, viram línguas de fogo, descia do céu, labaredas de fogo, e repartiam e pousavam na cabeça de cada um. Quando cada um, aquela centelha de fogo pousava nele, acontecia o que é o mais maravilhoso processo divino. Aquilo era o Senhor sinalando, agora eu estou ministrando dons nos meus escolhidos. Não é maravilhoso isso, não? Eu me lembro que eu estava uma vez, eu já contei aqui, uma vez eu estava numa igreja que tinha, ela era coberta por cima com uma lona, não era lona, é plástico, e do lado umas madeirinhas. Eu entrei lá no culto e eu não vou contar detalhes, vou contar só isso. Quando terminou o culto, eu saudei o irmão, ele virou as costas, eu fui embora, eu saí também. O senhor falou comigo, volta e saúde ele outra vez. Eu não entendi, eu nunca vi o senhor fazer isso, mas eu chamei, irmão, por favor, vem cá. Ele parou. Era um lugar simples. Ele parou, olhou para mim, pois não, me saúda mais uma vez. Saúdo. Quando eu acabei de saudar ele, assim, desceu um fogo, uma bola de fogo, eu estou dentro da boca dele, começou a falar em língua. E o Senhor deu pela interpretação do que ele falava. A organização, irmãos, entre nós, não podemos perder o lastro da obra de Deus. Nós temos que ser ministrados pelo Espírito Santo. Nós temos que crer nisso. Eu estava em Campinas ontem, e ele falou comigo que vai testemunhar aqui, nesse microfone que vocês vão ouvir. Ele veio aqui no Brás, pediu, ele chegou aqui paralítico, com fumo no pulmão e problema no coração. E todos lá conhecem, vocês não conhecemos, eles fomos vir em cadeira de roda. Andando, eu nem poderia saber que ele era um homem assim. Irmão, eu fui ungido no Brás. E Deus me libertou. Não tem cadeira de roda, não tem fumo em pulmão, não tem problema no coração, eu estou liberto. É o ministrar de Deus. O ministrar de Deus é maravilhoso. É isso aqui que nós estamos vendo, uma organização. Receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que é cheio do Espírito Santo? Aqui nós somos vazios. Mas à medida que o Espírito Santo vai chegando em nós vamos realmente sendo cheios de peso, de valor, de conteúdo, de obra, de postura, de firmeza. Você entrou aqui vazio hoje, vazio? Por essa palavra, Deus pode encher você do Espírito dele, basta você querer. Deus não te põe nada à força, mas não está descendo língua de fogo, mas está correndo aqui a palavra de Deus. Mas se você aceita, Ele põe em você uma porção maior do Espírito dele. E você tendo uma porção maior do Espírito Santo, você é mais feliz. É um homem mais feliz. Você entende melhor a vida, entende melhor as coisas. Quando o Espírito Santo manifesta em nós, nós entendemos aquilo que até então não entendíamos. A nossa mente abre. Nós passamos a compreender coisas que a nossa intelectualidade, a nossa razão humana não é capaz, não é competente. Deus desvenda segredos. Ele quebra paradigma. Ele abre portas, Ele fecha portas. É o Espírito Santo ministrando. Ali estavam, enquanto eu li aqui, eu contei que eu acho que foi umas 17 nações que eu contei aqui.
gente de todas as línguas, vendo os galileus falando. Tinha mais ou menos que eu contei de 15 a 17 idiomas distintos. E fluía o idioma aqui. Como que pode isso? Eu já vi esse questionamento. Uma pessoa fala um idioma fluente, sem sotaque. É tão difícil falar um idioma novo, tão difícil. E de repente, assim, num piscar de olhos, a pessoa domina com fluência um idioma. Que coisa maravilhosa, não é, irmão? E não é só isso. O ministério do Senhor são muitos dons, muitos dons. Dom de cura. Eu não vou falar não, mas estava sentado aqui um dia, disse um amigo, é um ancião. Deus tem dado para ele o dom de cura. Aonde ele vai, ele ora, só levanta. Ele está doente. Ele não cura ele mesmo, mas cura os outros. Eu tinha um amigo que era assim. Ele tinha um dom. Minha filha, não sei, ela falou que vinha aqui, não sei se ela está indo. Ela tinha um problema que nós corríamos para o hospital. Esse irmão um dia estava na minha casa, me visitando. Ele olhou para ela e falou assim: vem cá, pôs nela a mão. Irmão Luiz, você não vai lembrar, mas quando você lembrar da doença da sua filha, ela já terá ido embora, nunca mais vai voltar. E de fato, quando nós lembramos, ela já estava curada. Ele tinha uma diabetes pesada. Eu falei assim: irmão, eu ponho a mão, Deus já me usou para curar os outros. Eu ponho a mão na minha cabeça, não acontece nada. Eu ponho a mão na cabeça dos outros, acontece. É que o dom é para os outros, não é para a pessoa. É o corpo sacerdotal sendo trabalhado. Vocês acreditam que Deus continua ministrando dons, fazendo milagre? Vocês acham que Deus anda distraído? Vai vir aqui esse irmão aqui, que foi aqui no braço, aqui. Um dos irmãos anciãos aqui do braço, que ungiu ele. Não fui eu não, viu? Não fui eu que ungi, não. Você sabe o que é isso? É o operar do Espírito de Deus. É coisa maravilhosa, não é, irmão? Coisa maravilhosa. E todos se maravilhavam. O que quer dizer isso? Mas é bonito. Alguém levanta lá. Vocês já perceberam isso? Como que as pessoas interpretam Deus, Jesus e a gente? Um levantou lá. Esses homens estão cheios de mosto. Sabe o que é mosto? É o primeiro vinho fermentado, aquele vinho com a primeira fermentação, vinho forte. Esses homens estão cheios de mosto. Sabe, esses homens estão embriagados, beberam muito. 9 horas da manhã, estão falando sempre porque estão bêbados. Pedro levantou, em pé, ficou diante deles: varões e irmãos, seja para vocês notório uma coisa, escutarem minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Sendo a 3ª hora do dia, o dia começa a contar a partir das 6 da manhã, então aqui no caso era 9 horas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha como é que a palavra de Deus é perfeita e como ela não tem costura. Joel profetizou: olha o que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Portanto, irmãos, era cumprimento de uma profecia antiga. E tem profecia nova, porque ele falou: quando eu derramar o meu espírito sobre alguém, em cada um Deus ministra um dom diferente. Um é visão, outro é paciência, outro é conselho, outro é profecia, outro é língua, outro é interpretação de língua. Cada um recebe um ministrar de Deus. E nós temos o direito de pedir: eu quero um pouco mais da porção do teu Espírito. Eu queria um dom. Pedir dons é muito bom. E quem pode dar dom, gosta de ouvir quem pede. Gosta. Vai pedindo e Deus ministra. E igreja que tem dons, o dom não salva ninguém. Nós sabemos. Mas o dom ajuda a pessoa a caminhar. Ajuda a pessoa a caminhar. Se não tivesse dom nenhum, nós estávamos no deserto, irmãos. Mas como tem um dom, ajuda a gente a caminhar. Ajuda, melhora, diminui o nosso sofrimento. Não é maravilhoso quando você entra na igreja e Deus fala exatamente aquilo que você esperava? Olha, hoje veio para mim uma resposta. Era isso que eu precisava hoje. Não é que veio aqui. Aqui não é um centro de adivinhação, não. Aqui é um lugar de exposição da palavra. Mas como nós cremos nos dons, os dons ainda continuam conosco. Quem não crê fica sem. Aqui nós cremos. Se tem uns irmãos que Deus sempre ministra para ele alguma revelação, uma profecia, tem outros que é ciência, tem outros que é conselho. E assim a igreja é rica.
Em cada lugar que você vai congregar, você tem um tipo de riqueza para você pegar. Mas o importante é nós crermos. Eu preciso de ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu quero alguma coisa tua. É sempre esse querer que Deus quer encontrar em nós, irmão. É isso que nós vimos aqui, maravilhoso, né, irmãos? Olha aqui. O sol se converterá em trevas. Estava a profecia aqui. Um dia me perguntaram, por que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus? Porque a coroa de ouro se põe na cabeça dos reis desse mundo. Ele era rei, mas não é desse mundo. Ele falou, o meu reino não é daqui. E como o reino dele não é daqui, enterraram na cabeça dele uma coroa. Aqueles espinhos, irmãos, ele deixa uma dor lancinante, eles rasgam o crânio. Enterraram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Ainda teve uma ocasião que bateram com uma cana em cima da cabeça dele. É a coroa dele. Para ser rei nosso, ele tinha que passar esse coroamento aí, com angústia e com dor. Mas a coroa que ele vai pôr na sua cabeça é coroa real. Nele foi de espinho, no seu vai ser de glória. Aqui, irmãos, quando ele estava na cruz clamando, e quando ele bradou pela última vez, você sabe bem isso. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E tombou a cabeça. Aconteceu ali uma coisa que marcou a história. O céu escureceu. Nuvens densas cobriram o céu. O sol começou a ventar forte. Relâmpagos, trovões. E aqui cumpriu-se a palavra. Naqueles dias, o sol se converterá em trevas. Antes de chegar o dia glorioso, Senhor, aquele dia se tornou em trevas. Aquele dia foi treva porque a luz que estava no mundo foi apagada por um pouco de tempo, para voltar a brilhar para sempre, na onde ele encontra um desejo de ouvir a sua palavra. Que haja o brilhar do Espírito de Deus no seu coração, na sua mente. Aquele dia a luz apagou, mas ela foi acesa. E aqui nós vemos, irmãos, a labareda de fogo descendo e o Espírito de Deus ministrando. Tentaram apagar uma lâmpada, o Senhor acendeu milhões de lâmpadas. E você é uma das lâmpadas que ele acendeu. Glória a Deus, não é, irmão? Quantas lâmpadas queimadas tentando iluminar as estradas dos homens. Quantas lâmpadas queimadas querendo ensinar o caminho da eternidade. E você é uma lâmpada que Deus acendeu. Ninguém vai te queimar. Ele não vai queimar, não vai permitir que você seja apagado. Ele falou que nunca vai apagar o pavio que fumega, nem quebrar cana trilhada. Ele vai colocar sempre condições de nós, para nós seguirmos a nossa jornada. Também havia uma profecia sobre ele, irmãos. Não deixará, não permitirá que o seu santo veja a corrupção. A corrupção que ele fala é o deterioro, estou tentando usar uma palavra suave, a decomposição dos nossos corpos. Quando se enterra alguém, o corpo vai se decompondo, tem que voltar a ser pó, porque quando Adão pecou, a sentença foi essa: lembra-te que tu és pó. Você não é um grande personagem para desafiar a minha autoridade. Eu te falei para não comer da árvore do bem e do mal, você comeu. Você não tem poder para me desafiar. Você vai voltar para o pó. Mas todos os homens que morreram voltaram para o pó. Mas Jesus não. Ele morreu e nenhuma bactéria conseguiu entrar em ação no corpo dele. Ele estava bloqueado, blindado, por causa da santidade intocável. Se nós não tivéssemos nenhum pecado, se nós fosse capaz de amar como Jesus amou, quer saber uma coisa? Nós não ficávamos nem velhos, nem doentes. Mas esse dia vai chegar. Nós vamos ter um corpo renovado de glória e nós não vamos ficar nem velho, nem doente. Uma coisa é certa. Ali, onde estava Jesus quando morreu, o corpo estava lá. E ele estava onde sempre esteve, em todos os lugares. O Deus chamado Deus Filho não estava cativo em Jesus, estava manifesto em Jesus, estava nele, mas ele é Deus. Ele falou assim: aquele ex-ladrão,
ainda hoje você vai estar comigo. Um dia fala comigo, como que Jesus pode ter levado ele para o céu se Jesus estava na sepultura? Bom, o filho de Maria estava na sepultura mesmo, mas o Deus que conversou com ele é Senhor de tudo, não ficou no Hades, nem fica em lugar nenhum. E a alma dele não foi para o Hades e nem a sua vai. Guarda isso aqui, o que vai para o pó, o que vai dormir é o seu corpo. O seu corpo. Porque a sua porção eterna já está com o carimbo do rei. Você já é propriedade de Deus. É coisa, não dá para entrar muito nesse assunto aqui, até porque a hora passou, mas nós somos de Deus, as marcas de Deus estão em nós. Se tirasse de nós hoje esses exames tão complexos, né? Vê até as veias, todas as veias do corpo, é impressionante, vê tudo. Mas tirasse um desses exames aí, um escão profundo aí, tirasse a sua natureza humana e achar em você as marcas de Jesus. As marcas no sofrimento, tem marca que está no coração da gente, nas provas da doença, no desemprego, no desprezo, nas provações. E tem outras, irmãos, que estão profundas em nós pelo convívio. Sabe o que Paulo falou? Ninguém me incomode mais. Eu trago em mim as marcas de Cristo, de convívio, de fé e de sofrimento, de chicote, de pedrada, de jejum, de vigília. Você tem a marca de Cristo? Glória a Deus. Cristo te marcou, irmão. Você acha que ele foi? Olha, irmão, só está me trazendo um assunto aqui, é hora para eu já encerrar agora. Se tem alguém aqui que você secretamente, você não anda falando isso, mas é uma coisa entre você e Deus. O Senhor está me revelando aqui, eu vou pregar. Você tem uma coisa com Deus. Você acha que Deus apertou a mão mais do que precisava em você. É um sentimento seu. Você não fez um desafio a Deus, mas no seu coração você acha, Deus não precisava de ter feito isso comigo. Acho que ele apertou muito, não precisava de fazer isso comigo. Sabe de uma coisa? Você tem as marcas do Senhor. Não te entristeças, o Senhor não está errando. Tudo vai ser, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o seu gemido, todo o seu ai, tudo que você passa e passou, vai estar e será contribuição definitiva para a sua formação definitiva também. Quando a pessoa entra numa universidade, ele tem que ficar estudando, e se não passar na disciplina, tem que fazer outra vez. Mas tem que fazer, ele tem um chamado currículo mínimo. Ele tem o número de disciplinas que ele tem que cumprir. Se não cumprir o currículo mínimo, ele não recebe a posse na mão do reitor. Você não cumpriu o currículo. Você tem uma grade curricular, você tem que cumprir. Aqui nós temos uma grade curricular, mas não é com disciplina ministrada do professor, não. É o Senhor que vai estabelecendo o que cada um de nós tem que passar. Então ele vai completando a sua grade curricular. Está faltando uns ais ainda, mas depois dos ais temos glória. Está faltando um gemido, mas depois do gemido tem regozijo. O Senhor tempera, olha, tem gemido seu que vai passar por pouco tempo. E tem alguém que com gemido que só está começando, mas todos vão terminar. O cálice às vezes está amargo. Mas na disciplina, se não fizer disciplina, não forma. Não pede para Deus tirar a sua prova. Faz assim, Senhor, me dá capacidade para vencer essa luta. Eu não quero que o Senhor tire a prova de mim, eu quero vencer. E com essa postura, você vai receber o seu diploma. Você vai ser diplomada na eternidade. Vai ser chamado. Vai ser o dia mais maravilhoso, irmãos. Eu nunca deixo de falar isso, porque para mim isso mexe demais comigo desde que eu não era crente. A pessoa ser chamado diante da eternidade, de toda a estrutura celestial, aquela multidão de anjos que ninguém pode contar, tudo reunido no céu, um corredor, e o senhor lá na frente chamando pelo nome, como chamam os diplomandos, fulano de tal. Ele passa, vem com uma toga, é bonito, é uma cerimônia bonita. Você vai chegar lá no meio de toda aquela plenária de seres celestiais. Vem. Bendito é do meu Pai, bendito do meu Pai. Você foi diplomado. A salvação quem te dá é Jesus. Mas ele tem uns requisitos que ele exige que você passe por ele. E não dá para negar. Nós não conquistamos salvação, mas até conquistamos o galardão do Senhor. Vai ser um dia maravilhoso. Chegar diante dessa plenária celestial, nunca antes vista.
Irmãos, eu nunca esqueço quando eu vi o céu se abrindo, eu não era crente, que medo que eu tive, porque eu vi que eu ia para o inferno. Mas hoje, se o céu abrir, eu falo, eu não tenho mais medo, não. Se o céu abrir, eu quero que o Senhor me chame pelo nome. Você nem sabe o seu nome novo, e ninguém sabe, mas você tem novo. É um nome que você nunca escutou, e o seu Senhor também tem um nome que ninguém nunca pronunciou. Lá você não vai chamar de Jesus. Lá você não vai chamar Maria nem Ana Paula. Você não vai ser Fabiano nem José. Você vai ter um nome novo lá, que ninguém conhece. Está escondido com ele. Ao terminar essa batalha, no grande dia do Senhor. Aqui está o corpo dele. Deixa ele ministrar em você o que ele quer. Quem sabe você aceita hoje buscar mais o Senhor à noite? Ele pode ministrar em você uma virtude, uma alegria, e tirar de você essa